Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, se inscrevam no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ative o sininho, sem demoras, para o vídeo não ficar longo. Vamos falar aqui sobre o futebol profissional do Vasco da Gama, a situação envolvendo reforços e a política aí do Vasco da Gama. Vamos começar pelo futebol profissional. Terminou a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco caiu da 16ª posição para a 17ª posição no Campeonato Brasileiro, após ter perdido para o Corinthians em São Januário por 2-1 na última quarta-feira. Agora o Vasco muda a chave, não adianta ficar se lamentando. Quarta-feira, Copa Sul-Americana, e o Vasco da Gama apresentou ontem a listagem dos jogadores que participarão dessa segunda fase. O Vasco relacionou 46 jogadores. A grande novidade foi o meia Martim Benítez, que estará à disposição para o torneio sul-americano. O total de jogadores aí poderia ser até 50, mas o Vasco achou por melhor colocar apenas 46 jogadores. O Benítez vai atuar com a camisa 31. Também foram feitos aí 4 trocas com relação à primeira fase aí da Copa Sul-Americana. O Vasco aí tirou da listagem o Natan, o Marrone, Jordi e Raul, que não integram mais o elenco do Vasco, e colocou Neto Borges, Léo Gil, o Filteman e também o Carlinhos, certo? Outros jogadores aí, oriundos da divisão de base do Vasco da Gama, vão ingressar o elenco aí, que é o Arthur Salles, o Gabriel Saulo, o Laranjeiras, o Figueiredo, o Matheus Nunes e o Everton, certo, galera? Então, um elenco aí muito mesclado aí, com experiência e também com jogadores oriundos aí das categorias de base. O sorteio definiu que o Vasco da Gama começará contra o Caracas jogando aqui em São Januário. O jogo acontece depois da manhã, dia 28, às 21h30. O jogo de volta será lá no Estádio Olímpico, na Venezuela, no dia 4 de novembro, certo? Caso o Vasco se classifique, passe de fase, o Vasco vai enfrentar ou o Sportivo Luquenio, lá do Paraguai, ou o Defensa e Justiça, lá da Argentina. O Defensa e Justiça é favorito para esse confronto, é o time que veio aí da Libertadores das Américas, certo? E, meus amigos, é confiar. O técnico português aí está revolucionando aí a metodologia de trabalho do Vasco da Gama. E, amigos, com relação à situação envolvendo reforços, o Léo Matos, novo reforço do Vasco da Gama, chegou ontem aqui no Rio de Janeiro, vindo da Grécia. O jogador hoje passa por exames médicos e, sendo aprovado, ele vai assinar um contrato até 2021 com o Vasco da Gama. Depois de atuar na quinta-feira pelo PAOK, time que ele rescindiu o contrato, ele chegou aqui no Rio de Janeiro ontem. Ele não treinou sexta e sábado, mas ontem, por conta própria, o jogador foi e treinou. Então, parabéns aí pela dedicação aí do Léo Matos. É raro a gente ver um atleta chegando no domingo, desgaste aí de viagem,
indo para campo e treinando. Então, parabéns pela dedicação. É isso que a gente precisa. O jogador não estará disponível aí para a Copa Sul-Americana, infelizmente, para a segunda fase, mas o Vasco passando de fase aí, ele vai estar à disposição do técnico Ricardo Sapinto para o restante da Copa Sul-Americana. A estreia do jogador deve acontecer aí no dia 1º de novembro, jogo do Vasco da Gama no Serrinha, Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Goiás. Certo, meus amigos? Falta aí detalhes burocráticos para poder o jogador ser relacionado. Amigos, com relação à política do Vasco, o presidenciável Levenciano segue com o intuito de trazer jogadores renomados para o Vasco da Gama, caso seja eleito no dia 7 de novembro. O Levenciano chegou a anunciar o Yaya Touré em um certo momento da campanha dele, mas o acordo acabou sendo desfeito porque o marfinense estava aí com problemas particulares aí. Nos últimos dias, o candidato concedeu uma entrevista para a rádio A Voz do Centro do Rio e afirmou que não vai esperar a posse em 2021 para intervir no futebol do Vasco da Gama caso vença o pleito. O Levenciano disse, abre aspas para ele: eu ganhando as eleições no dia 7 de novembro, já pretendo bater na porta do clube no dia 8 de novembro para pedir licença para o Campelo mais uma vez para eu resolver as coisas. Não precisa esperar o ano que vem não, o Vasco tem pressa, disse o Levenciano. O Levenciano também foi questionado com relação a reforços, né? E ele disse, abre aspas para ele, dia 8 de novembro você vai saber e vai vibrar. Então, o Levenciano assumir no dia 7, no dia 8 já tem reforço de peso. E acreditem ou não, o Levenciano, quando fala em reforço, é nome aí com bagagem internacional que verdadeiramente vai parar o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. É contratação de impacto, sinto muito para quem não acredita, certo? E o Vasco vai se reforçar aí. O Vasco está no momento aí muito difícil do brasileiro. O Vasco precisa se reforçar para a Copa Sul-Americana também. E a gente vai ter novidades aí. Aí fica na mão do quadro social do Vasco da Gama se vai querer o Levenciano ou não como presidente do Vasco. Mas a gente vai ver o aeroporto aí verdadeiramente parado aqui no Rio de Janeiro. Certo, meus amigos? Vasco neles, essas foram as notícias, agradeço pela atenção e estamos juntos aí, a verdade prevalecerá. Valeu!